Mateus capítulo 8, versículo 3. Repita-se comigo: Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão. Tocou-o e disse: Tocou e disse: Eu quero Eu quero ser curado. ser curado. No mesmo instante, No mesmo instante, a lepra desapareceu. a lepra desapareceu. Vocês sabem que hoje, graças a Deus, a lepra, conhecida como a hanseníase, ela tem cura. Mas no primeiro século não tinha cura, o famoso bacilo de Hansen. Uma vez que alguém era diagnosticado com o bacilo de Hansen, a lepra, ele estava diagnosticado para a morte. Então todo aquele que era leproso, ele já sabia que ele estava caminhando paulatinamente, lentamente para a sua morte. Era uma doença mortal, era uma peste naquele contexto. Há um outro dado no contexto das relações sociais naquela época, de que o leproso ele não podia ir ao templo, não podia então ir à sinagoga, ele não podia participar da liturgia, ele não podia conviver mais com a família, ele não podia receber abraço de ninguém, dos filhos, da esposa, do esposo, etc. E ele era convidado a se retirar da cidade-estado e a morar no leprosário. Quando um leproso, por algum motivo, precisava entrar na cidade, ele gritava: maldito, maldito, isso a respeito dele mesmo, para que as pessoas saíssem da frente e ele então pudesse passar. Então vejam que a lepra, ela era terrível. Além de acometer aquela pessoa fisicamente, paulatinamente para a morte, num segundo momento ela também trazia a rejeição, a exclusão. Então é provável que todo leproso ele vivia uma depressão profunda. O fato de você não poder se relacionar com os teus entes queridos, até por causa também da própria lei lá do Levítico, quando falava do puro e do impuro. O leproso era considerado o impuro. Então, na lei levítica do Antigo Testamento, quando você toca em alguma coisa, você sendo impuro, você também transforma aquilo que você tocou em algo impuro. É nesse momento que este homem sabe que está à beira da morte, que a morte o espera. Ele já sabe que o seu diagnóstico é letal, ele vai morrer gradativamente. No entanto que, quando a gente estuda sobre a lepra, naquele contexto, a lepra poderia chegar justamente até os ossos, então a dor era terrível, era uma morte cruel. E ele só tinha uma única chance agora, era encontrar-se com Jesus, porque ele acreditava no poder que Jesus tinha. Então era um homem que tinha fé na pessoa de Jesus. Interessante, porque Jesus estava no monte, e ele então desce do monte e volta para a planície para continuar a sua caminhada. Mas o texto está dizendo para nós que ele estava rodeado de uma multidão. Então, além dos 12 discípulos, tinha uma multidão que tocava em Jesus, que ouvia Jesus, que pedia cura, clamava por cura. Era muita gente. Mas aquele leproso era alguém muito frágil, depressivo, com uma doença mortal, não podia tocar em ninguém. Como é que ele ia aproximar de Jesus, uma vez que, se ele tocasse em alguém, ele já poderia, naquele momento, ter consequências terríveis em sua vida, porque ele estaria infringindo a lei levítica? O que ele faz? Ele justamente se prostra na presença de Jesus. E Jesus para. Atenciosamente Jesus para. Em nenhum momento Jesus pega uma pedra para atacar nele. Em nenhum momento Jesus diz para ele: olha, você é maldito. Até porque ele já sabia que, entre aspas, ele era um maldito, porque é assim que ele se via. Esse era o mínimo do autoconhecimento que ele tinha a respeito de si próprio. Jesus não o rejeita, não o exclui, e faz uma coisa que é
naquele momento, uma revolução. Jesus não só fala, não só para, não só o vê, mas Jesus toca nele. E é nesse momento, minha gente, que nós percebemos uma das coisas mais sensíveis da parte de Deus. É essa empatia que Deus sempre teve com os mais necessitados, com os excluídos, com os rejeitados, com aqueles que a sociedade geralmente coloca pelo canto. Jesus veio justamente para quem estava nos cantos. Ele fez questão de fazer isso. Nós vivemos ainda uma sociedade que segrega as pessoas, intolerante. Nós temos os nossos gostos peculiares com aqueles que nos agradam, com aqueles que nós temos uma certa convivência. Jesus justamente fazia o contrário. Ele buscava aqueles que ninguém abraçava, que ninguém tocava, que ninguém dialogava, justamente aqueles que estavam na margem da sociedade da época. E é um Jesus que, na verdade, sempre vai além, aproxima, toca e cura. Esse toque não cura simplesmente o corpo daquele leproso, o toque, ele cura a alma. Por isso, na verdade, é uma cura, mas com dois efeitos profundos. Esse homem, por ser leproso, há muito tempo não sabia o que era um toque, nem da família, porque era proibido. Esse homem, por ser leproso, há muito tempo não sabia o que era um abraço. Esse homem, há muito tempo, não sabia o que era sentir as mãos, a pele, o contato físico, palpável de alguém. Mas nesse dia, Jesus o toca de uma forma única. Sendo Jesus o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós entendemos aqui que Jesus é aquele que toca-nos com o toque divino. Por isso que, olhando para esse texto, nós percebemos que Jesus toca o intocável, cura o incurável, recupera o irrecuperável, ama aquele que ninguém ama e transforma a vida radicalmente daquele que acredita de fato nele. Por isso que aquele velho ditado que nós já ouvimos muito, pau que nasce torto nunca se endireita, isso aí depende, não é? Se esse pau que nasce torto, ele encontrasse com Jesus Cristo, é possível sim que ele se endireite, desde que ele queira, claro, ao respeito de Jesus, por nossa abertura, por nossa acolhida, pelo nosso sim, pelo nosso, quando nós aderimos de fato a Ele. Mas aqui é uma outra coisa muito importante. Quantas vezes a gente esperava um abraço de alguém e recebemos um sermão? Quantas vezes, na hora que você mais precisou de um toque, você recebeu um empurrão? Quantas vezes você precisou de alguém que te tirasse do buraco e foi alguém que te enterrou ainda mais dentro do buraco? Quantas vezes nós procuramos por mãos que em algum momento trouxesse um pouco de acalento, mas encontramos mãos que nos acusassem o tempo todo dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas mazelas. Por outro lado, nós poderíamos perguntar: será que Deus ainda me toca? Será que Deus ainda deixa-se tocar pela humanidade? E aí, minha gente, é preciso que a gente tenha um olhar um pouquinho mais clínico a respeito das pessoas que nos cercam. Tem gente que nos toca pela força de um sorriso. Tem gente que nos toca pela força de um muito obrigado. Tem gente que nos toca
simplesmente através de um abraço. Por exemplo, quando você está doente e vai no médico, e aquele médico te trata com respeito, com carinho, e te toca com carinho, aquele toque é um toque divino. Quando uma pessoa lembra de você carinhosamente e faz um bolo para você, aquelas mãos que faz aquele bolo, ou que fazem aquele bolo, aquelas mãos que lembraram de você em algum momento e carinhosamente fez um bolo e levou lá no seu serviço, levou lá na sua casa, ou te ligou e falou, vem aqui em casa tomar um café comigo. Essas mãos que fizeram esse bolo é um toque divino. No dia que você estava doente na sua casa e o teu marido carinhosamente te pegou, te colocou no carro, te levou no médico, cuidou de você, levou o remédio, essas mãos do seu marido é o toque de Deus na sua vida. E vice-versa, da esposa também. Esse toque é Deus que continua tocando em cada um de nós. A pessoa mais pobre neste mundo é aquela que não tem alguém que possa tocá-la em algum momento com afeto, com afago, com carinho, com amor e com respeito. Eu vou dizer para vocês que hoje muita gente está doente, muita gente. E não é só pela pandemia desse Covid aí não. É pela pandemia da ausência de gestos carinhosos, afetuosos para com o próximo. As pessoas hoje estão muito nervosas. As pessoas hoje estão destilando veneno por todos os lados. As mãos são mãos ásperas, grossas, mãos que empurram, mãos que acusam, mãos violentas. Vejam, as mãos de um homem, que deveria ser as mãos daquele que acarinha a sua mulher, são as mãos violentas. O Brasil é um dos países que mais agridem as mulheres. O feminicídio é uma realidade de mãos truculentas, insensíveis. Sabe por quê? Porque falta, gente, essa sensibilidade em nossa vida. Eu não acredito em religião sem sensibilidade, não acredito. Eu não acredito e nunca vou pregar, eu prefiro nem pregar, prefiro nem ficar padre, se for para pregar um Deus severo, bruto, arrogante. Não, eu não acredito nesse Deus. Quando a gente experimenta Jesus Cristo na vida do outro, a gente experimenta um Deus totalmente sensível, um Deus carinhoso, um Deus que toca-nos. Por isso, o amor talvez ele passe pelas mãos primeiro. É pelas mãos que nós identificamos que tipo de amor nós temos por alguém. Às vezes, quando o outro está do nosso lado caído, e nós poderíamos usar nossas mãos para levantá-lo, nós fingimos que nem sequer conhecemos, fechamos os olhos e as mãos colocamos no bolso e passamos batido para não nos comprometermos na compaixão do próximo. E talvez quando nós morrermos e chegarmos cara a cara com Deus, a grande pergunta que Deus vai fazer para a gente seja: onde estavam as tuas mãos quando o teu próximo estava caído ao teu lado? Deus não vai perguntar o quanto de dízimo você deu. Não vai perguntar quantas missas você participou. Não vai perguntar qual é a marca do teu carro. Nem qual o perfume que você usa. Mas vai te perguntar, talvez, onde estavam as tuas mãos para acarinhar o teu próximo. Cuida de quem está do teu lado. Quando você toca na tua esposa, quando você toca no teu esposo, quando você toca nos teus filhos, quando você toca nos teus pais, quando você toca no outro,
você toca em Deus e Deus toca em você. A Ele uma salva de palmas.